Evangelho de João, capítulo 8. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Versículo 7 é uma ordem, de Jesus. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. E essas palavras sentiram-se acusados pela própria consciência. Eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Versículo 11, uma outra ordem de Jesus. Versículo 12 é um princípio eterno. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhes Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém, e se julgo, meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. O versículo 15 e 16, princípio eterno. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Está em Deuteronômio. Eu dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele vai se matar porque diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Versículo 23 é princípio eterno. Porque isso vos disse, morrereis no vosso pecado. Porque se não crerdes no que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, não conhecereis quem sou e o que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Versículo 28 e 29 é princípio eterno. É assim que funciona lá no céu. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Promessa, Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Jesus nos liberta, Jesus é a verdade. Replicaram-lhe:
Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu Jesus. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Isso aqui é um princípio eterno. É o versículo 34. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O versículo 36 é uma promessa. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles. Nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus replicou. Se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vem de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Então, versículo 42, princípio eterno. Aí segue vários princípios aqui. Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podes ouvir a minha palavra. Segue mais um princípio. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não a ouvis, é porque não sois de Deus. Então, versículo 42, princípio, 44, é princípio, e 47, princípio. Respondeu-lhe então os judeus. Não dizemos com razão que é samaritano e que estás possesso de um demônio? Respondeu-lhe Jesus. Eu não estou possesso de demônio, mas honra meu Pai. Vós, porém, me ultrajais. Não busco minha glória. Há quem busque, e ele fará justiça. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Promessa de Deus. Disse-lhes os judeus, agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que o nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus. Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é que me glorifica. Aquele que vós dizer ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se disse que eu não conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. O versículo 54, princípio eterno. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de me ver um dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram, não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Antigamente os judeus, conheciam Deus como eu sou. Foi assim que Deus se apresentou a eles, Eu sou. Então, antes que Abraão fosse, eu sou. Terminamos aqui esse capítulo bem grande, esse capítulo 8, E aí, qual foi a mensagem de Deus para você nesse capítulo? Gente, eu falei meio assim, li meio assim porque eu acho que eu mordi a língua. Aí fica pegando assim do ladinho, sabe? Mas aí você lê de novo, vai pausando, vai lendo, vai relendo.
E sempre antes da leitura, gente, rezem para o Espírito Santo, discernimento e sabedoria, tá bom? Então, a gente reza sempre ao Espírito Santo para que ele ilumine, né, nosso estudo, nossa leitura. Faça desse momento um momento de oração. Amém? Então, nos vemos amanhã.